A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez no nosso curso básico em Teologia Online, disciplina de Evangelismo e Discipulado. Hoje vamos dar início à aula 2, que tem como tema tipos e formas de evangelismo. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós temos como introdução, e é bom frisar e lembrar que evangelismo é o ato de compartilhar o evangelho ou as boas novas por palavras e por ações. Embora nem sempre seja fácil, o evangelismo é uma parte importante de ser cristão. E como cristão, devemos todos nós evangelizar. Faz parte da nossa incumbência, da grande comissão, como a gente aprendeu na primeira aula. E quando falamos sobre evangelismo, muitas vezes pensamos que em sair e pregar para pessoas. Mas o evangelismo é muito mais do que isso. Trata-se também de alcançar outras pessoas, outros povos, compartilhar o evangelho através de diversas formas, de métodos e estratégias. Então, a nossa disciplina tem como objetivo justamente isso, é a gente aprender métodos e estratégias de ver, de conhecer as vantagens e desvantagens de algumas estratégias e adotar a melhor de acordo com a cultura que nós estamos inseridos. Então, evangelismo, como vimos, é o ato de compartilhar sua fé com outros. Pode ser feito pessoalmente, pode ser feito de forma online ou de qualquer outra forma. E essas outras formas é que nós vamos aprender na aula de hoje. Então, o evangelismo tem muitos propósitos, incluindo alcançar pessoas que podem não ter ouvido o evangelho e crescer a igreja e discipular novos crentes. Então, o evangelismo ele tem pelo menos aí essa forma de levar o evangelho para pessoas que nunca ouviram, ou até mesmo de fazer com que a igreja venha crescer através do evangelismo e do discipulado dos novos crentes. Então, a disciplina ela tem como tema evangelismo e discipulado, onde a gente procura alcançar pessoas que nunca ouviram o evangelho e também pessoas que já conhecem o evangelho, que estão conhecendo, para que a gente possa discipular. Então, o que é o ministério do evangelismo? É interessante a gente observar que todos nós devemos evangelizar, devemos praticar o evangelismo e a evangelização. Então, é um ministério o evangelismo. E o ministério do evangelismo envolve o trabalho de todos os salvos na igreja, na comunidade, trabalhando para ser ou tornar um evangelista na salvação dos membros de sua família, de sua igreja, da comunidade que você está inserido e seguindo e obedecendo a grande comissão. Então a gente observa que todos nós temos esse ministério, que é o evangelismo, que é a gente trabalhar em prol do reino, na nossa família, na nossa comunidade, na nossa igreja, ou até mesmo em outras nações, como é o trabalho de alguns missionários. Bom, quais são os objetivos do ministério do evangelismo? Podemos aqui, pelo menos, enumerar 4 principais. Primeiro, o Ministério do Evangelismo ele tem como objetivo primeiro de incentivar o trabalho de todos como evangelista em seu lar, na sua igreja, na sua comunidade, a qual se vive ou qual está inserido. Ou seja, um dos objetivos é incentivar que todo salvo, todos que foram alcançados pelo amor, pela graça do Senhor Jesus e pelo Evangelho, que ele venha se tornar um evangelista em seu lar, na sua igreja, na comunidade a qual está inserido. Despertar
em todos o desejo de se tornar um evangelizador. Ou seja, a gente tem essa dificuldade em que nem todos têm vamos dizer assim, essa tendência, esse despertamento para o evangelismo. Então, o ministério do evangelismo ele tem como propósito despertar nas pessoas esse desejo de se tornar um evangelizador. Então, é papel de cada crente. Então, nem todos têm esse fervor para o evangelismo, mas quem tem esse fervor, ele deve procurar despertar em outras pessoas, nos membros da sua congregação, o desejo de estar evangelizando. Outro objetivo do ministério evangelístico é motivar e apoiar programa evangelístico da igreja, incluindo o ministério do evangelismo, mas na conservação dos membros batizados e fortalecimento das famílias. Às vezes a gente pensa que o ministério do evangelismo é apenas pregar o evangelho nas ruas e ganhar vidas. Esse é sim, dos objetivos, mas um dos objetivos é apoiar, é conservar esses novos membros que são inseridos, que são batizados, e fortalecer famílias. O evangelho não é apenas ganhar, mas o evangelho também é fortalecer, é discipular. E por último, o objetivo que a gente pode anotar aí é estimular e fazer com que as pessoas venham participar. Então, a participação de todos os grupos e apoio ao evangelismo. Então, você pode sim incluir quem tem um ministério de louvor no evangelismo. Você pode incluir crianças, jovens, adolescentes. Você pode incluir os idosos. Você pode incluir a participação de todos os grupos de uma localidade, de uma congregação, de uma denominação, e você conseguir estimular, fazer com que todos venham participar desse evangelismo, desse ministério de evangelismo. Bom, então nós temos aí o evangelismo integrado, que é você conseguir a união coordenada de todos os setores da igreja, usando, vamos dizer assim, o potencial de cada um para a evangelização e a colheita de milhares de almas. Então, o evangelismo integrado, você vai conseguir juntar, coordenar esses setores, e você pode usar várias, vamos dizer assim, existem vários departamentos, várias áreas que vocês podem se utilizar. Um exemplo, hoje a gente pode fazer o evangelismo na rua, na rádio, na TV, em departamentos de setores privados, igrejas, hospitais, clínicas, indústrias, escolas, colégios, universidades, usar as próprias editoras através de livros, de materiais evangelísticos. Então, você pode interagir, você pode coordenar esses setores para que possa se utilizar dessas 11 formas aí de que a gente possa estar utilizando o ministério do evangelismo. Então, existem vários departamentos aí que a gente pode ser utilizado. E envolver o maior número de pessoas, cada um com seu potencial, né? Existem pessoas que têm uma facilidade de lidar com a internet, com a rádio, com a TV. Então, você usar o potencial de cada um. E você pode fazer isso, um evangelismo pessoal, um trabalho de pessoal, duplas missionárias, pequenos grupos, classes bíblicas, evangelismo em público, campanha evangelística, evangelismo no domingo à tarde ou algum evangelismo durante a semana à noite. Então existem várias formas de envolvimento e setores que você possa utilizar, tá bom? É isso que a gente chama de evangelismo integrado. É quando você consegue identificar, coordenar os setores, pegando o potencial de cada um, onde é que cada um possa render mais
possa se utilizar melhor de cada pessoa, cada setor, distribuir para vários setores e você conseguir fazer aí um grande trabalho de envergadura para o reino de Deus, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar formas do evangelismo, formas de fazer o evangelismo fora das quatro paredes. Então, existem 4 formas, sendo que a gente vai falar das 3 principais, né? Quando eu envolvo as 4, porque tem gente que divide em 4, tem gente que divide em 3, mas normalmente são essas 3 principais aí que a gente vai falar, que é o evangelismo tradicional. A gente vai aprender o que é o evangelismo tradicional, o evangelismo virtual, que tem crescido bastante, e o evangelismo pessoal. Então a gente vai trabalhar hoje um pouco o evangelismo fora das 4 paredes, tipos de evangelismo fora das 4 paredes, então a gente vai estar utilizando. O evangelismo tradicional, ele é conhecido como o evangelismo de rua. E a gente pode fazer esse evangelismo tradicional, esse evangelismo de rua, de 3 formas. Entrega de literatura, um evangelismo criativo e artístico que tem desenvolvido bastante, que é um evangelismo mais contemporâneo nos nossos dias, e o evangelismo em massa. Então a gente vai trabalhar hoje essas 3 correntes aí, nesse evangelismo tradicional. No evangelismo tradicional, é um evangelismo com entrega de literaturas e livros, que não é nenhuma novidade. Quais são os pontos fortes do evangelismo de entrega de literaturas e livros? A gente tem um alcance maior de pessoas com um contato com a palavra. Imagine você entregar aí 300 literaturas e 300 pessoas lendo essas literaturas. Então, 300 pessoas em 1 hora de trabalho, 2 horas de trabalho na rua, 300 pessoas conseguiu ter contato com a palavra de Deus. Então você tem um alcance maior com a entrega de literatura. É ideal para pessoas que estão em deslocamento, porque muitas vezes as pessoas não querem parar para você fazer um evangelismo pessoal, boca a boca. Então você entrega essa literatura para pessoas normalmente que estão se deslocando para trabalho, ou estão largando do trabalho, estão indo para a escola, estão se deslocando. Então é muito ideal a entrega de literatura. Uma diversidade de temas abordados, porque você, quando vai evangelizar com a pessoa, você normalmente já vai com um plano de salvação, ou vai com algum tema. E o evangelismo de entrega de literatura, você pode espalhar ali 10 temas, 15 temas, abordando vários aspectos, várias passagens bíblicas, e ali as pessoas terem um contato ali com vários tipos de temas abordados na Bíblia. O outro ponto forte é que teve um ápice nos Estados Unidos no início da década de 90. O que foi que aconteceu nos Estados Unidos? É que algumas igrejas perceberam que eles começaram a entregar literatura com a palavra de Deus e um convite nas caixas de correio de algumas casas, começaram a colocar lá, e fazendo um convite para que essas pessoas pudessem ir até a congregação, cultuar, adorar a Deus, levar sua família, e que essas pessoas também convite ali para que viessem aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E eles perceberam que houve um aumento de muitas pessoas procurando essa igreja. Então se adotou, teve um ápice muito forte nos Estados Unidos, na América, ali, esse ápice da literatura. Então começaram a entregar nas caixas dos correios, começaram a entregar pessoalmente. Então houve aí um ápice, realmente houve vamos dizer assim, um estrondo, houve uma dinamite, uma explosão de pessoas na década de 90, muitas pessoas que foram evangelizadas e que aceitaram Jesus através das literaturas.
Agora, esses foram pontos fortes. Agora, quais são os pontos fracos? Primeiro, nem todos leem. Você entrega a literatura, então você pode ter um alcance maior de pessoas, sim, mas nem todos leem. Esse é um dos pontos fracos. Segundo, é mais eficaz em cultura que pessoas que sabem ler. Então, você aí teve nos Estados Unidos, o número de alfabetismo, pessoas que sabem ler, é muito alto. E aí a gente tem um fracasso de um missionário na África. Ele saiu nesse período aí de explosão da literatura nos Estados Unidos, foi fazer um trabalho na África. Pegou a literatura e começou a entregar, a fazer um evangelismo de entrega de literatura, esse evangelismo tradicional na rua. E poucas pessoas se converteram, poucas pessoas deram a mínima, poucas pessoas esboçaram alguma reação, e ele teve uma grande preocupação, porque muitos na África não sabiam ler. O índice de analfabetismo na África é muito grande, é diferente dos Estados Unidos. A mesma coisa é você ir para o sertão, ir para o interior dos estados, ir para o campo e querer fazer um tipo desse trabalho. Tá entendendo? Então, existe uma dificuldade de pessoas que não sabem ler. Então, esse é o ponto fraco. E, por último, a gente pode identificar como um ponto fraco, é que ele é muito mais eficaz quando o evangelista, ou quem está evangelizando, explica. Quando eu digo evangelista, porque todos que evangelizam, todos que têm um ministério de evangelismo, é um evangelista. Agora, existe um ministério específico em algumas denominações que consagram pessoas a evangelista, tá bom? Mas assim, numa nomenclatura de evangelização, todos nós somos evangelistas, se de caso a gente evangeliza. Então, qual é a eficiência da entrega da literatura? É quando se explica. É aquela passagem do eunuco com Filipe. Estava lendo, mas não entendia. Imagina alguém com a literatura e não entende. E quando você explica essa literatura, então essa literatura ela vai ter muito mais eficiência. Ele disse, entende tu que lê? Ele, não tem ninguém que me ensine. E ali Filipe começa a explicar a literatura, o texto bíblico, e ali aquela pessoa, aquele eunuco, aceita o Senhor Jesus como Salvador, já se batiza e já volta para a Etiópia, para a sua nação, para a sua aldeia, e ali ele já faz já volta cristão e já faz um trabalho já lá de mostrar, de testemunhar do Evangelho. Então, o ponto forte e fraco da literatura é quando muitos que pegam não entendem, e ela é eficiente quando se explica, tá bom? O segundo tipo, ou a segunda forma de fazer evangelismo, nós temos o evangelismo criativo e artístico. É um evangelismo que é bem inovador, dinâmico e criativo nas ruas, principalmente nos semáforos. Se vocês observarem aí, né? Aí pare, pense, siga Jesus, Jesus te ama. E aí tem outra lei, Jesus te ama. Se você acredita, buzine. Então, é uma forma de você mostrar o amor do Evangelho, o amor de Cristo para a humanidade. Então, é um evangelismo bem criativo, inovador, dinâmico. E isso, às vezes, uma pessoa que está no trânsito está com a cabeça a mil, tá? Muitas vezes até com pensamentos de suicida, de querer tirar sua própria vida, e de repente alguém no trânsito com isso vai lá, Jesus te ama. Então isso é bem cativante, isso é bem inovador, isso tem sim uma eficiência, eu não vou dizer nem a curto prazo, mas às vezes a longo prazo, tá bom? Eu achei interessante esse aqui, né? Que foi por você. Aí você vai vendo aí Jesus
carregando a cruz. Então foi por você que Jesus morreu, foi por você que Jesus entregou a sua vida. Então isso traz um impacto, muitas vezes, para quem está, às vezes, afastado do Evangelho, para alguém que está passando um momento difícil e vê uma situação dessa. Esse tipo de evangelismo, ele também tem tido uma grande ênfase dentro dos teatros. Então existe até uma peça teatral, que eu esqueci o nome agora, que para se fazer, eles fazem o evangelismo como peça teatral. E é bem eficiente, tá bom? É inovador. Então às vezes as pessoas gostam de teatro, vamos assistir uma peça de teatro, de repente lá é uma peça teatral evangelística. Então é bem inovador, bem dinâmico, e eu acredito que ele é bem, vamos dizer assim, bem atrativo, bem atraente, tá bom? É interessante, eu queria voltar aqui rapidinho. Existe uma passagem bíblica no livro de Abacuque, se não estou equivocado, é o capítulo 1 ou é o 2, que Deus pede para que Abacuque escreva numas tábuas que o justo viverá pela fé. De forma que ele escreva isso com letras grandes, que quem esteja passando, correndo, possa ver. Aí, aqui nós temos aqui pelo menos a inovação dos outdoor, mas é um trabalho que nós podemos dizer assim, criativo e artístico. Então a gente vê que o nosso Deus, ele já tinha essa, eu não vou dizer essa preocupação, mas Deus já tinha esse alvo de fazer com que pessoas que tivessem apressada numa certa velocidade ou até mesmo num deslocamento, conseguisse ler uma mensagem da parte de Deus, conseguisse enxergar o que é que Deus tem. Então a gente já vê que o nosso Deus, já no Antigo Testamento, já era um Deus criativo, artístico, inovador na divulgação de sua palavra. Nós temos aqui, ainda dentro do evangelismo tradicional, o evangelismo em massa. O que é o evangelismo em massa? É uma evangelização em massa, não é uma estratégia moderna, ela é muito conhecida com as cruzadas, né? As cruzadas que tinha várias pessoas, e é um modelo bíblico. E quando a gente fala de cruzadas, não tem como a gente fugir de Billy Graham, que para muitos e até mesmo para mim, sem dúvida, eu acho que depois de Jesus, depois do apóstolo Paulo, foi o maior evangelista que houve na história. Billy Graham, ele conseguia, através das cruzadas, divulgar a palavra de Deus com muita eficiência. E muitas pessoas se rendiam, né, aos pés de Jesus. Então, Billy Graham, sem dúvida, principalmente aí, foi o maior evangelista que houve na história do século 20, 21 aí, sem dúvida, foi o maior evangelista contemporâneo, moderno e pós-moderno, que a gente possa conhecer. Então vemos isso várias vezes, repetidamente, no ministério do Senhor Jesus. E vemos o sucesso contínuo no livro de Atos também. Pedro, numa pregação, no evangelismo em massa, no dia de Pentecoste, 3.000 pessoas foram adicionados ao corpo de Cristo, à igreja. Então a gente vê um exemplo aí muito grande, que Pedro, quando faz esse evangelismo em massa, muitas pessoas estavam ali, que ele prega a palavra de Deus para uma multidão, 3.000 pessoas ali se rendem, são inseridas. O próprio Filipe está um momento aqui falando com o eunuco, que é um tipo de evangelismo pessoal. Depois ele vai em meio à multidão e prega o evangelho, tá bom? A gente pode ver que o Senhor Jesus, ele se utilizou muito do evangelismo em massa. Ele pregou em cidade, ele fez o evangelismo em massa no mar, fez o evangelismo em massa no deserto,
Se a gente observar aqui, eu queria ler um texto que é em Marcos. Eu vou pegar o de Lucas, capítulo 4. Esse evangelismo de massa do Senhor Jesus, você vai observar Jesus, ele vai pregar de forma que venha alcançar muitas pessoas. Eu vou ler mesmo Marcos capítulo 1, versículo do 1 ao 4, que diz assim a palavra de Deus. Capítulo 4, perdão, versículo 1 ao 4. Novamente Jesus começou a ensinar à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco, assentar-se em um dos barcos. O barco estava no mar. Enquanto todo o povo ficava na beira da praia, ele lhe ensinava muitas as coisas por parábolas, dizendo em seu ensino. Então você vai perceber que o Senhor Jesus, ele pregava assim, para uma multidão. Ele não escolhia lugar, pregou aí à beira do mar. Esse mesmo texto no Evangelho de Lucas, me foge aqui agora que eu não encontrei, vai dizer que Jesus, se afastando da terra, entrando em um dos barcos e prega o Evangelho. Uma coisa que é interessante no evangelismo em massa, um método, uma técnica, é você fazer com que as pessoas se desconectem, venha se distanciar da terra e se ligar no céu. Eu acho que é uma grande dificuldade dos grandes pregadores, é fazer com que o público, os ouvintes, consiga se conectar com os céus e prestar atenção à palavra de Deus. Então, o evangelismo em massa, ele tem essa dificuldade, porque muitas coisas podem tirar a sua atenção. Então, o evangelismo em massa, você tem que fazer com que as pessoas tenham um olhar direcionado a quem vai pregar. Então, o que é que Jesus fez? Jesus se distanciou daquelas pessoas, se distanciou da terra, entra em um dos barcos, para que a visão das pessoas, a concentração, o olhar esteja direcionado a ele, e ali ele prega para aquelas pessoas. Você vai observar que Jesus também prega em Samaria. É interessante a gente observar, João capítulo 4, é que a gente fala muito, era necessário passar por Samaria, mas aqui a gente tem um texto no Evangelho de João, que nessa mesma passagem, nesse mesmo capítulo 4, o versículo 39 e diante, tem algo interessante que vai dizer assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo quanto tinha feito. Assim, quando se aproximaram-se dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias em Samaria. Por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Perceba que o evangelismo em massa, ele tem algo aqui interessante. O evangelismo em massa, ele precisa de uma divulgação. E qual foi a divulgação? O testemunho da mulher samaritana. Essa mulher, quando tem um encontro com Cristo, ela começa a evangelizar a sua cidade e de dizer que o Messias estava na cidade. Então as pessoas foram ver. O Salvador. E é interessante que as pessoas dizem: olha, nós viemos por causa do testemunho dela, mas agora a gente crê não por causa do testemunho dela,
é porque temos visto e ouvido que este é o Salvador do mundo. Aleluia. Perceba que o testemunho, a divulgação deve ser atrativa. Olha, vai ter aqui um pregador, o Salvador vai estar entre nós, vai estar uma grande cruzada, um grande trabalho, está aqui. É preciso uma divulgação do evangelismo em massa. Entretanto, é o encontro com Cristo, é ouvir a palavra, é ter o contato com o Senhor Jesus que vai fazer com que essas pessoas venham crer e venham ser transformadas. Então, o evangelismo em massa ele é marcado pela divulgação e por apresentar o Salvador do mundo. Não devemos usar o evangelismo em massa para falar mal de religiões, para pregar, falar mal de outras situações. Use o evangelismo em massa para falar do Senhor Jesus, do amor. Possa assim que você possa pegar uma palavra de arrependimento, se arrependam, mas se arrependam por quê? Porque vocês vão passar a eternidade ao lado de Deus, do Salvador. Então você percebe que o evangelismo em massa, ele é marcado por uma divulgação antecipada e depois o pronunciamento, a proclamação do evangelho. E a outra situação, em Mateus capítulo 14, no deserto, a gente vai ver algo interessante aqui também do evangelismo em massa. Mateus capítulo 14, versículo 13 e o 14, vai dizer que, ouvindo que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Gente, se tem algo que o evangelismo em massa tem particular, é algo aqui que chama muita atenção. Gente, é você conseguir arrancar, tirar as pessoas da sua zona de conforto para ir para uma cruzada, para ir até Jesus. Essas pessoas seguiam a Jesus, se retiravam de suas cidades, iam a pé para a beira do mar, para deserto, porque eles ouviam o evangelho. Eles diziam assim: esse fala com quem tem autoridade. Mas uma grande multidão seguia também, porque o evangelismo em massa, ele é marcado por sinais. O evangelismo em massa, ele é marcado por milagres, por resultados, seja de transformações de pessoas aceitando Jesus, se convertendo ao evangelho, como no dia de Pentecostes, seja através de curas, de maravilhas. Eu já participei de cruzadas que eu já vi pessoas vomitando doenças. Já participei de trabalho evangelístico em que eu vi policiais que estavam a serviço do Estado, de repente, através do evangelismo, da palavra que está sendo pregada pelo pregador, ele tirar sua boina, descer da moto e ir. Isso faz muitos anos. Isso foi um trabalho de quarta-feira de cinza de carnaval, onde se tinha um trabalho de evangelismo, uma cruzada, e eu estava nesse período, eu era músico, tocava trompete e a gente estava lá montado a orquestra, tocando nesse trabalho evangelístico na quarta-feira de cinza, no centro de Paulista. E inclusive o nosso pastor presidente, pastor Roberto, estava. Então se pregava ali um pregador, era o evangelista Marcos César, e de repente aqui tem uns guardas chamados, uns policiais chamados Rocan.
E eles é conhecido como policiais muito ativos. São policiais que andam motorizado, né? E não temem nada. Então são policiais muito bem preparados. E de repente dois policiais da Rocan tira sua boina, desce da moto e vai em direção ao caminhão que estava lá, o palanque, e se converte a Jesus. Então é um sinal. Então, o evangelismo em massa é marcado por sinais. O evangelismo em massa ele é marcado por divulgação, pela proclamação do evangelho, por mostrar que Jesus é o Salvador do mundo, por convenções, por curas, por providências de Deus. Então a gente percebe que o evangelismo em massa hoje ele tem muito, não tem tido tanta ênfase mais, tá bom? Dificilmente hoje se tem um evangelismo em massa porque existem muitas dificuldades das prefeituras, dos estados, às vezes liberar as situações, mas faça evangelismo em massa, faça esse evangelismo através de cruzadas, reúna um número de pessoas grande, faça uma divulgação e faça esse trabalho em massa. Bom, o outro tipo de evangelismo que nós temos hoje é nas redes sociais, né, que é uma novidade, através da rádio, né, através da TV, mas hoje nós temos a rede mundial de computadores, conhecida como a internet, que conecta o mundo inteiro. A internet hoje é um veículo de comunicação muito rápido e multimídia, então se tornando um potente meio de evangelizar e levar a palavra de Deus a lugares de milhares de quilômetros à distância. O evangelismo em massa, o evangelismo pessoal é numa localidade, mas quando você faz um trabalho nas redes sociais, pessoas de outro mundo são alcançadas. Nós temos um exemplo agora, nesse exato momento que nós estamos fazendo aqui, essa aula gravada, não deixa de ser um evangelismo e um discipulado, porque vocês estão aprendendo a palavra de Deus, vocês estão se fortalecendo. Nós temos hoje alunos na Alemanha, na Itália, Portugal, nos Estados Unidos, Moçambique, na África. Então perceba que pessoas de vários mundos, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, interior, sertão do estado. Então nesse exato momento, as redes sociais você pode alcançar várias pessoas. E como a gente faz o evangelismo nas redes sociais? Não tenha vergonha, porque muitas vezes a gente divulga tantas coisas nas redes sociais. Estou comendo, lanchando, jantando numa pizzaria, num restaurante de nome, e muitas vezes as pessoas não têm a capacidade de divulgar a palavra de Deus. Muitas vezes eu digo para os alunos: divulguem nas redes sociais, nos seus stories, né? nos seus perfis, o nosso trabalho, o nosso curso de teologia. Porque pessoas podem crescer na graça, no conhecimento, pessoas vão se fortalecer, vão estar mais bem preparadas para pregar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus, que esse é o objetivo do nosso curso de teologia, levar o conhecimento, preparar vocês para que vocês venham desenvolver melhor ainda a palavra de Deus. Tenha em mente que o evangelismo nas redes sociais não é para você maquiar, esconder algo seu. Muitas vezes as pessoas divulgam nas redes sociais apenas um momento bom, maquiando a sua vida. Às vezes a sua vida é cheia de transtornos, e às vezes quer pegar aquele momento e se resumir apenas naquele momento. Então use as redes sociais para ajudar o próximo, com uma palavra de incentivo, com uma palavra motivadora, incentivadora, uma palavra de salvação. Use as redes sociais para ajudar o próximo, não para às vezes se promover. Pense mais no próximo do que si mesmo. E por último, não desanime de evangelizar nas redes sociais. Sempre divulgue. Então você, como cristão,
tem que ter coragem de professar sua fé em todos os lugares, né? Seja na internet ou pessoalmente, tá bom? Escolha uma plataforma. Quando a gente fala de escolher plataforma, YouTube, Twitter, YouTube, no Gmail, Facebook, Instagram, Orkut, que passa que está de volta. Então existem várias plataformas, várias formas de redes sociais. Então o que é que você vai divulgar? Você pode ir lá compartilhar, né, ou postar um versículo, uma frase, um exemplo de Billy Graham, de um pensador, de um historiador, com uma frase edificante, né? Uma reportagem, de repente um estudo, artigos, trecho de algum vídeo, trecho de um louvor. Às vezes as pessoas divulgam tanto, né? Músicas seculares, música do mundo. De repente você pode tirar uma foto com sua esposa, com seu namorado, com seu noivo, e tem músicas evangélicas romântica. Então faz aquele momento com a música evangélica, através de um louvor. Divulgue um louvor que venha aproximar as pessoas de Deus. Pegue trechos de testemunhos de uma pregação, joga lá, divulguem, postem. Essa é a forma de fazer o evangelismo nas redes sociais, ou até mesmo criando lives. E ali uma live de um, sei lá, de um culto, você bota lá, não sei como é que vocês podem fazer. Vocês podem divulgar o culto das suas igrejas. Você pode fazer uma live de uma aula de escola bíblica dominical, de um trabalho de discipulado. Faça aí algo que venha alcançar várias pessoas através das redes sociais, tá bom? E por último, nós temos aí o evangelismo pessoal, que é a evangelização pessoal, é o ato de compartilhar o evangelho a indivíduos, pessoalmente. Isso pode ser feito pessoalmente, ou por telefone, ou de forma online, tá bom? É importante lembrar que a evangelização pessoal não deve ser feita de maneira agressiva. Você não é ali para agredir. Você ali tem que, às vezes, escutar, sentir a pessoa. Se a pessoa professar uma outra religião, você vai com calma, você prega o evangelho sem agredir a fé daquela pessoa, tá bom? Em vez de uma abordagem agressiva, seja humilde, gentil, construa relacionamento com aquelas pessoas, tá bom? A chave do evangelismo pessoal é criar pontes, é quebrar barreiras para levar pessoas até Cristo. Então, assim, no evangelismo pessoal, existe um diálogo onde ouvimos e vemos as necessidades individuais e compartilhamos as boas novas guiado pelo Espírito Santo de forma privada, tá bom? Isso você pode fazer nos lares, que é muito eficaz, através de visitas, sua família visitando uma outra família, ou um casal visitando outros casais. Hoje existem algumas igrejas que usam as células para fazer esse evangelismo pessoal nos lares. Você pode fazer o evangelismo nas instituições, nos lugares públicos, tá bom? O evangelismo pessoal é aquele individual. Quero falar aqui de um testemunho. Eu trabalhava numa escola, eu era auxiliar administrativo nessa escola, uma escola municipal, e era uma escola municipal, e eu percebi que uma jovem, na verdade não era uma jovem, era uma adolescente ainda, estava com um grupo de amigas, e elas estavam conversando colado na secretaria, no setor que eu trabalhava, e elas conversando. Eu fiquei com fulano, fiquei com Beltrano, fulano tá afim de mim, aquele negócio de adolescente. E eu tava olhando, né, porque tinha janela, dava para ouvir a conversa, e eu percebi que aquela menina era crente, era cristã, e falando aquilo com orgulho, e de repente na hora do intervalo, que a gente diz na hora da merenda, né? Na hora da merenda ali do intervalo,
Ela estava sentada e eu sentei ao lado dela. E de repente eu falei assim para ela, não lembro como fosse hoje. Existem troféus que nós temos o prazer de levantar, mas troféus deve ser conquista, deve ser esforço de um título, de algo que a gente quer, que a gente deseja. E troféus de quantas pessoas a gente se relaciona, isso não é um troféu. Isso é um troféu que quem está se alegrando não é Deus, é o diabo. Então, que Deus levante você como troféu e que você se preserve, que você se cuide, se valorize, para que um dia você seja um troféu de um homem de Deus. E a menina começou a chorar. E eu fiquei um pouco constrangido, porque eu fiquei com medo que alguém pensasse que eu estava, sei lá, agredindo ela, ou falando algumas palavras, forçando ela a alguma coisa. E eu disse assim: Jesus tem um grande plano na sua vida. E se passou o tempo. E quando foi sábado agora, que passou agora, eu acho que foi dia 14, vou dizer aqui agora, dia 21, parece agora, dia 21 de janeiro de 2023, eu encontrei essa menina no Templo Central em Abreu Lima. Na verdade, ela que falou comigo. Tava ela, o esposo dela e ela com a menina no braço. Aí disse: irmão, Pai do Senhor. Aí disse: Pai do Senhor, irmã. Aí ela: olha, esse aqui é meu esposo, esse aqui é a minha filhinha. O meu filho maiorzinho de 5 anos, foi 6 anos, não pôde vir porque saiu com minha mãe. Aí eu tô com essa minha filha aqui de 3 anos. E essa aqui é a minha família, meu maior troféu, irmão. Aí eu parei, lembrei. Aí apertei a mão do esposo, apertei a mão dela, fiz: amém, irmão, que bênção, tal. Talvez você não lembre de mim, não. O Senhor pregou a palavra para mim lá no colégio Zé Firmino da Veiga, há não sei quantos anos atrás. E eu parei para observar. Veja que não foi eu não preguei o evangelho. Eu apenas falei do amor que Deus tinha, dos planos que Deus tinha para ela. E de repente, depois de bastantes anos, eu pude ver aquela moça agora, já uma mulher formada, com 2 filhos e um esposo. Aí ela disse: o senhor é professor aí de teologia? Aí eu fiz: ela eu penso um dia fazer teologia, viu? Eu fiz: amém, irmão, vem embora. Então assim, a gente fica feliz. Às vezes o evangelismo pessoal, ele não tem um resultado a curto prazo, mas às vezes a longo prazo. Mas quando ela falou: esse aqui é o maior troféu, eu lembrei de quem era aquela moça. Então, isso é evangelismo, tá bom? O evangelismo pessoal é esse. É aquele que às vezes é muito sem alarme, às vezes não tem a massa, é individual. É ali onde você consegue pregar o evangelho com bastante carinho, com bastante amor. Você valoriza o evangelho, prega para aquela pessoa, tá bom? Então, tá aí um texto incentivador, 1 Pedro 2,9, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então nós estamos inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja. Somos uma raça eleita, sacerdócio real. Somos uma nação santa, povo de propriedade exclusiva, ou seja, é um vaso escolhido, é um troféu nas mãos de Deus. Nós somos troféus nas mãos de Deus, a fim de proclamar
as virtudes, as qualidades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que a gente possa pregar o Evangelho. Então, resumindo a aula, existem várias formas de fazer o evangelismo, vários tipos de evangelismo, forma de evangelismo, tá bom? A gente aprendeu a forma tradicional, nas redes sociais, em massa e ele pessoal, tá bom? Nós temos aí uma atividade, que é o resumo da aula, e você pesquisar na Bíblia um texto de evangelismo pessoal e ali você comenta. Existem vários evangelismo pessoal de Jesus apenas com uma pessoa, e ali você vai identificar um evangelismo pessoal e ali você bota suas considerações, o que é que você entendeu, tá bom? Então é com o maior prazer que a gente encerra mais uma aula, né? Tipos e formas de evangelismo. Então que Deus vos abençoe, que a gente venha colocar em prática o que a gente aprendeu, que vocês consigam incentivar, apoiar, em se envolver cada vez mais com o evangelismo, com o ministério do evangelismo, praticar esses tipos e formas de evangelismo para que a gente possa ganhar cada vez mais pessoas para Cristo e anunciar as suas virtudes. Que Deus vos abençoe e até a próxima aula, assim Deus permitindo. Bom?